Bom dia, pessoal. 5h10. E nessa manhã eu quero falar sobre 4 personagens. Davi e o seu 3 filhos, Tamar, Amnon e Absalom. Muitas vezes nós nos deparamos com situações na nossa vida de coisas erradas que nós fazemos e não sabemos o tamanho da consequência que aquilo pode nos causar. A Bíblia conta que Amnon, um dos filhos de Davi, ele se apaixonou amargamente pela sua irmã Tamar. E ele ficou muito vidrado assim, na sua irmã, de tal maneira que, certo dia, ele se fez de doente para que a sua irmã Tamar fosse a visitar. E ela, se compadecendo, vendo o irmão doente, lhe fez a visita. E ao chegar na casa do irmão, o irmão a estuprou, sua própria irmã. E aí você imagine isso na família real, né? Os 2 filhos do rei, aonde o irmão, Amnon, estupra a irmã Tamar. Isso causa um escândalo e, de alguma forma, Davi, como pai, ele tenta esconder essa situação. Ele tenta colocar panos quentes ali, panos frios, não sei, para esconder aquela situação. Mas Absalão, o outro filho de Davi, ele não se conforma com a situação. Ele fica indignado com toda aquela situação, aonde o seu irmão Amnon estupra a sua irmã Tamar, e aquilo lhe causa uma situação difícil. Ele cria um conflito entre o pai e entre o irmão por uma situação tão terrível. Passa-se aproximadamente 3 anos e o ódio, a vingança está dentro do coração de Absalão. E ele bota na sua mente que vai se vingar da situação. Aí ele cria uma festa. Ele dá uma festa, um banquete. Naquela festa ele convida o seu irmão, Amnon. E ele faz uma trama e assassina o irmão. Ele mata o irmão, vingando assim o estupro que ele fez a Tamar, sua irmã. Então ele foge, né? Ele foge para um local distante, né? Ele passa lá um período de aproximadamente 5 anos. Fica distante de tudo, né? Depois do acontecido. E depois de 5 anos ele volta, mas aí o pai quer ele de volta novamente, né? Tenta sanar aquela situação tão adversa, tão difícil. E ele chama Absalão de volta para o rei. E quando Absalão chega no reino, ele esperava que o pai o abraçasse, que o pai, né, tratasse diferente. E o pai simplesmente dá um tapinha nas costas e fica aí, filho. Muitas vezes as famílias elas estão em decadência, estão passando situações adversas. O Absalão estava com o coração ferido. Ele tinha cometido crime, sim, tinha vingado a irmã. Ele estava com o coração ferido, ele cria uma rixa com o pai. E aquela rixa faz com que a cada dia aquilo vai enchendo o coração dele de mágoa, enchendo o coração dele de tristeza a cada dia, a cada instante. Aquilo vai crescendo, 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 ao ponto que ele se revolta contra o pai e tenta tomar o reino do pai.
E ele faz uma coisa absurda, né? Davi era homem de muitas mulheres, né? Mesmo sendo homem segundo o coração de Deus, mas ele tinha essa situação aí. E Absalão, ele faz uma coisa assim horrorosa. Ele mantém relação com as concubinas do pai na esplanada do ministério para que todo mundo veja uma situação horrível, totalmente adversa, faz uma vergonha ao pai. Ele diz: meu pai faz escondido, eu faço a clara, eu faço assim na luz do dia, para que todo mundo veja a vergonha do meu pai, o que ele faz escondido. E eles criam uma situação difícil. Ele tenta tomar o reino do pai e consegue tomar o reino do pai. E ele pega todas aquelas pessoas que eram inimigas do seu pai, inclusive o sogro de Davi, porque Davi tinha muitas mulheres, mas tinha muito sogro. Era uma situação. Então, o que acontece? Ele coloca o sogro de Davi no posto de ministro. Todas aquelas pessoas que eram contra Davi, ele coloca no rei. E Davi é colocado, sai fora, e o Absalão assume o reino. Mas aí o Davi precisava retomar o seu reino, né? Um reino dado por Deus. O que acontece? Então eles criam um conflito. Uma guerra. Eles marcam uma guerra para que o exército que vencesse tomava posse do reino. E a Bíblia diz que, marcado o conflito, marcado a guerra, Davi chega para Joabe, que era o seu homem de confiança, o chefe da guarda, aquele que ia comandar o exército, e olha, na batalha, poupe o meu filho. Não mate o meu filho. Ele tinha um sentimento de pai, aquele sentimento que o pai tem. Então eles marcam a batalha, eles vão guerrear. E no final da batalha, o exército de Davi vence o exército de Absalão. E naquela correria toda, Absalão, que tinha os cabelos longos, ele era muito vaidoso. Inclusive, há relato que ele passava até ouro, pó de ouro, os cabelos, que era um jovem muito bonito. E ele foge e ele fica com os cabelos pendurados num galho de árvore, e Joabe vem com a sua e mata Absalão. E aquilo chega aos ouvidos do pai, chega aos ouvidos do rei Davi, e ele chora amargamente a morte do seu filho Absalão. Por que aconteceu? Porque mataram Absalão. Aí a gente começa a ver toda essa tragédia na família de Davi. Meu Deus, por que isso aconteceu? Por que aconteceu na família de Davi? Lá atrás. Sabe o que Davi fez? Davi estava sentado no seu reino geral, no seu reino, no seu palácio, e mandou que todo mundo fosse à guerra. Ele ficou no seu palácio, mal intencionado. E de lá ele vê a mulher de Urias, caminhando, passeando, em palácio alto. E ele manda alguém pegar a mulher de Urias. E ele faz amor com a mulher de Urias. Mas muito pior ainda é que ela ficou grávida. Ele não tinha como esconder aquela situação, logo as pessoas iam ver. Então o que ele faz? Em uma das batalhas, ele chama o mesmo Joabe e diz: vocês vão para a batalha, que Urias fique na frente, porque ele sabia que seria o primeiro a morrer. Então Davi cometeu diversas atrocidades, entendeu? Mesmo sendo homem segundo o coração de Deus. E é exatamente por isso que ele pagou com a mesma moeda, ou talvez pior ainda do que aquilo que ele fez. Então, moral da história: se você comete algumas falhas, você pode cometer qualquer tipo de falha, qualquer tipo de pecado.
Mas você está pronto para a reação? Você está pronto para pagar o preço por tudo aquilo? Talvez você seja um salvo, talvez você vá ao céu, talvez você não perca a salvação, mas talvez você não esteja pronto para pagar o preço da situação que você fez, que você cometeu. Então, antes de fazer qualquer coisa, ore a Deus, peça a Deus que te dê força, que te dê alegria, que te dê disposição para que você possa passar pelas lutas, pelas dificuldades. Quando o diabo te oferecer um prato gostoso, um prato delicioso, digo, isso não me pertence, eu não quero isso para a minha vida. Deus é sobrenatural. Deus, ele é tremendo. E a Bíblia diz que Deus, ele é amor. Ele nos ama de uma forma maravilhosa. Ele tem um amor tão grande, tão grande, tão grande por nós. E o projeto dele é que sejamos salvos. O projeto de Deus é que nós tenhamos vida e vida com abundância. Que nessa manhã de sábado você possa entregar a tua vida para Deus. Que você saiba que Deus sempre vai te abençoar. Que as mãos do Senhor sempre estarão estendidas em tua direção para te dar vitória. Feche teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai que estás nos céus, nessa manhã de sábado, meu Pai, eu quero te pedir que a tua graça esteja presente na vida dessas pessoas. Que o teu Espírito Santo, meu Pai, possa tocar de uma forma extraordinária, Deus. Resgata, livra de todo mal, livra das ciladas do inimigo, meu Pai. Livra do pecado, de tudo, Senhor. Derrama do teu poder, derrama da tua graça. Em nome do Senhor Jesus. Encerrando, eu quero te pedir uma coisa. Seja um missionário. Como é que você vai ser um missionário? Quando você compartilha um vídeo como esse, você está pregando o Evangelho através dessas palavras que você está ouvindo. Mande para alguém. Vamos fazer com que as pessoas escutem o Evangelho. Não só assista, mas compartilhe. Faça o seu comentário. Peça a sua oração para que eu possa entregar a tua vida nas mãos de Deus. Que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Muito bom dia. Tchau. Que Deus abençoe você grandemente. Que a graça de Deus esteja na tua vida.